noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos tendo o privilégio de receber a palavra de Deus nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 8. E mais uma vez eu queria se utilizar da história de Gideão para trazer a mensagem de Deus para nós nessa noite. Juízes, capítulo 8, a partir do verso 22. Juízes, capítulo 8, a partir do verso 22. Acompanhe aí na sua Bíblia essa história do final da vida do juiz que Deus havia levantado para libertar o seu povo, chamado Gideão. Verso 22 diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu, como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: Nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles: De boa vontade as daremos. E estenderam uma capa, na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo. E foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura, que os reis de Midian trajavam, afora as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, casa de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. É preciso terminar bem. É preciso terminar bem. E eu não estou falando do ano de 2019, mas de toda a nossa vida. Alguns acham que já é difícil começar a vida cristã. Manter, então, nem se fala. Eu queria que nessa noite você soubesse
que é preciso terminar bem a vida com Cristo, a vida com Deus. Certamente, seu time de futebol dava muita esperança para você no início do campeonato. E aí, no desenrolar do campeonato brasileiro, seu time foi ficando lá para aquela zona lá de rebaixamento. Seu casamento, sei lá, tem 1 ano, 2 anos de casados, já não vai tão bem. Sua vida acadêmica, seu curso que você tanto almejou e tanto lutou para cursá-lo, você já está pensando se vale a pena continuar nele, se tem que trocar. É preciso terminar bem a vida, irmãos. É preciso terminar bem a vida que o Senhor deu a nós para vivê-la com excelência, com maestria. Irmãos, vocês conhecem a história de Gideão. Um herói fantástico, um valente de Deus, que marcou a história de Israel com uma vitória fenomenal, uma vitória fantástica, extraordinária, sobrenatural, com 300 homens. Venceu um exército de 135 mil homens. Livrou o povo de Israel da opressão dos midianitas, que durante 7 anos eles roubavam todo o alimento que os israelitas estocavam para sobreviverem. 7 anos, irmãos, de opressão ininterrupta, dia e noite, até que Deus levanta Gideão, um homem comum, de uma família muito pobre, e Gideão se torna um grande herói. Se ele morresse, depois que ele libertou o povo judeu dos midianitas, certamente todos nós não teríamos nenhuma dúvida de que ele foi um grande herói, um grande homem de Deus, um homem que entregou a sua vida para o Senhor, e o Senhor o usou sobrenaturalmente, e o seu nome está para a história. Mas é preciso terminar bem. Não é fácil terminar bem. Não é fácil nós nos policiarmos, nos vigiarmos para que não façamos nada que entristeça o Espírito Santo de Deus, nada que entristeça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada que possa desagradar os propósitos do Senhor para nós. É preciso vigilância constante, porque por algum descuido, nós podemos manchar a nossa própria história e não terminar a nossa vida bem. Mesmo que em algum momento dessa nossa vida tenhamos conquistado grandes vitórias inquestionáveis, como o caso de Gideão. O trecho que nós lemos é o trecho que fala do final da vida de Gideão. Diz o texto que ele
adquiriu riquezas, voltou para sua terra, viveu em paz por 40 anos e morreu de forma tranquila. Mas será que é isso mesmo? Será que essa nossa primeira leitura, ou essa nossa leitura superficial do texto, pode nos enganar? O texto também diz que o povo agradecido convidou Gideão para que Gideão fosse o governador, o rei daquele povo, de forma vitalícia, porque quando ele fosse, o seu filho, o seu neto, continuariam sendo o rei daquele povo. E Gideão não aceita o convite e diz que só o Senhor é rei. Aquele povo só podia ter o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como rei. Não podia ter um rei humano. Mas, irmão, Gideão, ele, em agradecimento, em reconhecimento do seu feito, ele pede que todos possam doar a ele os despojos da guerra, os ouros da guerra. E se os irmãos estão bem lembrados, lá em Josué, Deus decretou que todo despojo de guerra teria que ser usado para o Senhor, teria que ser usado no templo do Senhor, teria que ser usado somente no serviço religioso do Senhor. Gideão recusou ser rei, mas não satisfeito com as suas 70 esposas, ele teve um filho com uma concubina. Ele teve um filho além de todos os filhos que ele teve com as 70 esposas. E ele deu o nome a esse filho de Abimael, que significa meu pai é rei. É preciso, irmãos, terminar bem. É preciso terminar a nossa vida bem, irmãos. Não como Gideão, que por trás de uma pretensa modéstia, ele escondia uma verdadeira prepotência. Ele sempre quis ser rei. Ele não podia declarar abertamente, porque era evidente que na batalha que o povo de Israel saiu vencedor, com 300 soldados contra 135 mil, estava evidente que a vitória foi do Senhor. A vitória veio do Senhor, a vitória não esteve na mão de nenhum deles. A vitória não esteve na mão de nenhum ser humano. O Senhor sobrenaturalmente deu vitória ao povo de Israel. Mas também, se você for acompanhar a história de Gideão desde o capítulo 6, você vai ver que Gideão criou um grito de guerra, um slogan. E o slogan era, pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Muitas vezes, com a nossa pretensa modéstia, nós escondemos uma verdadeira prepotência, uma verdadeira
vontade de tomar o lugar de Deus, de assumir o lugar que só a Deus é devido. Só Deus podia receber os despojos da guerra. E diz mais o texto que Gideão tomou todo esse ouro e fez um avental, um éfode aqui no texto, um avental que só o sumo sacerdote usava. E nesse avental do sumo sacerdote, lá em Levítico, diz que esse avental tinha que ser feito de linho, de puro linho, e que ele tinha que ter 2 pedras aqui, de ouro, com o nome das 6 tribos aqui, e as 6 tribos aqui do outro lado de Israel. Como Gideão queria ser mais do que Deus, ele fez um avental todo de ouro. Nem Deus fez um avental, pediu para fazer um avental para ele de ouro, de linho. Ele faz um avental todo de ouro. Ele coloca esse avental na praça da sua cidade natal. E esse avental se torna um amuleto. E toda uma geração se prostitui. Irmãos, é preciso terminar bem a vida, irmãos. E nós evangélicos brasileiros estamos cambaleando para tentar manter. E Deus está dizendo para nós nessa noite que é preciso terminar a vida bem. E Deus está nos trazendo a história de um grande homem de Deus, que fez coisas que eu quero crer que nenhum de nós aqui vai fazer. Não dá para fazer o que Gideão fez. Mas Gideão, irmãos, ele, por trás de sua modéstia, de sua pretensa modéstia, escondia uma tremenda prepotência. Aparentemente Gideão se recusa a ser rei, mas lá no fundo do seu coração, ele queria ser rei, um rei maior do que um único rei. Gideão queria estabelecer o seu reinado. E para estabelecer o seu reinado, ele queria ter um número completo na numerologia judaica. Ele casa com 70 mulheres. Por que ele casa com 70 mulheres? Porque ele quer o perfeito. Ele se acha o perfeito. Ele se acha o completo. Falsa modéstia. Na verdade, escondendo tremenda prepotência. Olha o versículo 21, irmãos, que nós não lemos. Então disseram Zeba e Zalmuna, os reis que perderam a batalha: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem, tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus camelos. Se você for acompanhar essa história, você vai perceber que Gideão, por causa de questões pessoais, familiares, ele resolveu fazer coisas que Deus não disse para ele fazer.
Não era para ele derramar tanto sangue quanto ele derramou. Ele escravizou 2 povos, porque esses povos não deram alimentação para eles, porque eles ainda não haviam derrotado os exércitos inimigos. E porque esses povos fizeram isso, Gideão foi lá e deu uma surra nos 7 príncipes que tinham esses povos, e eles nunca mais se reergueram. E tudo isso ele fez porque esses povos haviam feito coisas ruins para os seus irmãos. Falsa modéstia. Na verdade, terrível prepotência. Mas também, irmãos, para terminarmos bem, não podemos interpretar a vitória, seja lá quantas tivermos na vida. Não podemos interpretar essas vitórias por si mesmas. Na verdade, nós precisamos entender que todos nós estamos dentro de uma luta, dentro de uma batalha que só termina no último fôlego de nossa vida. A batalha de parar de olhar para Jesus, de parar de olhar para o Senhor e começar a olhar para nós mesmos. Quando Gideão sentiu o gostinho do poder, ele parou de olhar para o Senhor, ele parou de olhar para Deus que o tornou, que o fez ser o que ele era, e começou a olhar para ele mesmo, e começou a pensar: eu posso, eu tenho condição, eu posso persuadir o povo, eu tenho carisma, eu posso aproveitar o meu momento. As vitórias, irmãos, que tivermos na vida, se por acaso tivermos na vida, elas não podem ser justificativas para começarmos a pensar que somos iluminados, que somos protegidos, preservados por Deus, mais do que qualquer outro ser humano. Nós temos uma batalha que só acaba no último fôlego de nossa vida, e assim mesmo, se o Senhor Jesus nos levar para a eternidade. A batalha de entender que se estamos em pé, é porque Deus nos segura. Se estamos até aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui. Se estamos vivendo, é porque Deus está à nossa retaguarda, Deus está na frente, Deus está ao nosso lado, Deus está em nós. É sempre Deus, nunca nós. A vitória, ou as vitórias nas batalhas que tivermos, não podem ser interpretadas como recompensa de Deus por sermos bonzinhos, por sermos aqueles que têm condição de cumprir a missão de Deus. Não se pode pensar, irmãos, que os propósitos de Deus está baseado no tanto de vitórias que podemos alcançar. Na verdade, Gideão venceu uma batalha, uma grande batalha, não por ele, mas porque Deus queria preservar os seus remanescentes, porque Deus queria preservar os seus. E Deus usa qualquer um de nós, sempre para atingir o grupo, sempre para beneficiar o todo.
É muita burrice de nossa parte pensarmos que Deus nos abençoa e nos abençoa por sermos o que somos. Nos abençoa porque eu sou, porque eu tenho poder de persuasão, eu tenho condição financeira, eu tenho diplomas. Se Deus nos chama, e Deus chama qualquer um de nós, Deus chama todos nós, Deus nos chama porque Ele quer o grupo, porque Ele quer o povo, porque Ele quer mais pessoas, cada vez mais pessoas. As vitórias, irmãos, não podem ser interpretadas como, Deus está me abençoando, porque eu venci a batalha, porque Ele me fez vencer a batalha, então Ele está me abençoando, então eu vou mais longe. Quando realizamos, irmãos, grandes feitos aos nossos olhos, temos que continuar, e aí é que temos que continuar mesmo, cada vez mais vigilantes, cada vez mais cautelosos, cada vez mais agarrado a Jesus, cada vez mais fincado na fé em Jesus. É preciso terminar bem. É preciso terminar essa linda história que Deus vem soprando em nós. Deus vem trazendo lá dos altos céus a nós. Não podemos, em nenhum momento sequer, descuidar. A Bíblia fala que o inimigo está à solta, tentando tragar até aqueles que são de Jesus. Não podemos descuidar, irmãos. Gideão teve uma história linda, manchada no final de sua vida. Ele levou toda uma geração, conduziu toda uma geração vindoura à idolatria. E a primeira coisa que Deus falou para Gideão fazer, antes dele ir para a batalha dos 300, foi destruir o altar a Baal. Por isso que ele é chamado de Jeru-Baal, aquele que luta contra Baal, aquele que enfrenta Baal. Lá no início de sua missão, ele destrói o altar de Baal e conclama o povo a lutar em o nome do Senhor. No final de sua vida, ele faz um novo altar. E através desse novo altar, toda uma geração volta à idolatria. Eu não quero entrar no mérito, porque lá em Hebreus, capítulo 11, naquela galeria, Gideão está lá. Cara, Gideão está lá na galeria dos heróis da fé. E aí eu creio cada vez mais que se o Senhor Jesus nos salva, salva para sempre. Mas, irmãos, nós temos uma qualidade de vida para viver, uma qualidade de vida cristã para viver. Não podemos simplesmente, estou salvo, então vou fazer do jeito que dá. Não, irmãos, nós vamos nos policiar, vamos nos vigiar até o último fôlego de vida, para que de nossa parte não haja nenhuma possibilidade de idolatria, não haja nenhuma possibilidade de desvio. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, irmãos. É a batalha para os dias de hoje, onde a qualidade de vida de crente é muito pequena, é muito ínfima, é muito baixa. Deus nos chama
para termos uma vida exemplar, para termos uma vida de alto padrão, até o último fôlego de vida. Mas Gideão também, irmãos, nos ensina com essa parte da vida dele negativa, de que nós não podemos adorar sinais e perder de vista o verdadeiro sinal. Quando Gideão foi convocado por Deus, medroso que era, ele pediu sinal para Deus. Pediu mais de um sinal para Deus. Pediu vários sinais para Deus. Ele tinha um costume de viver a vida cristã dele com sinais. A questão é você transformar o sinal, é você tentar dar poderes miraculosos aos sinais. Os sinais são estratégias de Deus, nós não negamos isso. Deus traz sinais. E quando Deus traz sinais, é para que a gente se agarre ainda mais ao Senhor, é para que a gente fique ainda mais perto do Senhor, é para que a gente se derrame diante do Senhor, proclame o nome do Senhor. Quando Gideão pensava que Deus estava em silêncio, ou que Deus estava zangado, ele colocava a fé num sinal. E ele colocou a fé no sinal do avental, o avental de ouro. Talvez a gente não coloque nossa fé num sinal avental de ouro, mas talvez a gente coloque num filho, num pai, no dinheiro, no carro, na casa própria, nos diplomas, sei lá. É preciso terminar a nossa vida bem. E para terminar a nossa vida bem, nós precisamos entender que os sinais, se eles vierem a nós, é para apontar para nós Jesus. O único que conseguiu terminar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de nós se ele não terminasse bem. Ele mesmo declarou: está consumado. Ele terminou bem, para que nós todos pudéssemos terminar bem, irmãos. Ele suportou a dor, a cruz em nosso lugar. Ele se fez enfermidade por nós, para que nós tivéssemos saúde. Ele não tinha formosura, irmãos, para que nós fôssemos belos. Ele foi desprezado, para que todos nós fôssemos aceitos. Ele se fez dores, para que nós tivéssemos alegria. Ele foi ferido, irmãos, para que nós fôssemos sarados. Jesus terminou bem. Eu não queria desmotivar você, mas eu queria dizer para você que todos nós não terminamos bem se o Senhor Jesus não estiver em nós, se o Senhor Jesus não for por nós. Em algum momento da vida, Gideão parou de olhar para o Senhor, parou de colocar a fé dele no Senhor. Para terminar bem, nenhum de nós consegue terminar bem com o nosso próprio braço, com as nossas próprias forças. Nós só podemos terminar bem
entregando nossa vida para Jesus, o único e o suficiente que terminou bem a vida. Ele recebeu sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, para que nós não andássemos mais desgarrados. Ele levou, irmãos, as nossas iniquidades sobre ele. Jesus, o único que terminou bem. Para concluir, você e eu podemos terminar bem no conceito da sociedade. Ou nós mesmos pensando que estamos terminando bem. Nós podemos terminar bem, certamente. Mas não por causa de nenhuma das lutas que venhamos a enfrentar. Não por causa de nenhuma das batalhas que possamos vencer nessa vida. Ainda que se cada um de nós chegasse ao final de nossa vida com bens para distribuir para toda a nossa posteridade, nós não terminaríamos bem se não tivéssemos salvação em Jesus. Afinal de contas, Gideão, nessa nossa perspectiva, nessa nossa forma de interpretar, não terminou a sua vida em paz. Talvez a paz terrena, a paz militar, sim, mas a paz interior, a paz que está lá dentro de nós, certamente Gideão não teve essa paz. Certamente ele não dormia tranquilo com tudo que aconteceu no final de sua vida. Mas, irmãos, o Senhor está a nos dizer nessa noite que descansar em paz é saber que descansamos nas obras daquele que é o único que terminou bem. Jesus. Gideão pensava que podia descansar nos feitos de suas conquistas. Jesus está oferecendo a nós que é o único que tem moral, que tem ética, que tem experiência para dizer para nós: olha, você quer terminar bem? Entregue sua vida, agarre-se, vigie, se policie, até o último fôlego da vida. Porque o inimigo está aí para tentar manchar toda a nossa história. Mas com Jesus, certamente, vamos terminar bem a nossa vida. É preciso terminar bem. E só é possível terminar bem com Jesus ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.